personagem dos últimos episódios, está focada em investir na saúde através da nutrição, mas tem alguma dúvida sobre como fazer melhores escolhas ou quer deixar alguma sugestão, escreva pra gente. Deixe seu comentário aqui abaixo deste vídeo e aproveite também para nos seguir e avaliar o nosso programa. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Alessandra Feltri. E eu sou a Roberta Carbonari e estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. Nos últimos episódios, Ana começou a entender como cada vitamina e mineral possui funções vitais e insubstituíveis. Também se conscientizou que não basta ingerir a quantidade certa de cada nutriente. É preciso ter uma boa absorção deste elemento, o que muitas vezes, sabemos, envolve uma boa digestão e um intestino saudável. Isso mesmo, Ale. E neste episódio, junto com seu médico e sua nutricionista, a Ana começa uma investigação mais detalhada sobre possíveis deficiências nutricionais. Por meio do acompanhamento de sua alimentação e a observação de alguns sintomas, a nutricionista desconfia que alguns nutrientes podem estar abaixo do ideal. Desse modo, solicitou uma série de exames para rastrear qualquer possível deficiência. Ana agora sabe que a falta de até mesmo um único elemento já pode ser suficiente para ter impactos negativos na saúde e qualidade de vida. Então, essa investigação é muito importante. E é justamente sobre isso que vamos conversar hoje. Como descobrir deficiências de vitaminas e minerais. Quais seriam os exames mais indicados para isso? Quais os sintomas e sinais dessas deficiências mais comuns? E estas são perguntas que talvez você, ouvinte, já tenha feito. Com certeza, né, Beta? E para nos ajudar a falar sobre esse assunto, gostaríamos de apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é nutricionista, professora, palestrante e fundadora do Nutri Academy, plataforma de conteúdo para profissionais de saúde. Samira, que bom ter você aqui conosco hoje. Olá, Ali, é um prazer enorme estar aqui com vocês, dividindo esse momento de muito conhecimento, de muita troca, de muita experiência. É um prazer enorme. E vamos lá, vamos conversar sobre a Ana, vamos conversar sobre as deficiências de vitaminas e minerais, vamos falar sobre nutrição, porque de fato acredito que nutrição vem de nutrir, vem de dar às nossas células aquilo que as nossas células necessitam. Muito obrigada. Perfeita introdução. Que delícia te escutar. Acho que a gente pode começar como a Ana já está buscando algumas orientações sobre como descobrir essas deficiências. Eu queria que você abordasse um pouquinho sobre isso, Samira. Como começar realmente a buscar essas possíveis deficiências nutricionais? Através da alimentação, será que já é possível desconfiar de algo? Por exemplo, um excesso de consumo de alimentos ultraprocessados, ou uma alimentação vegana mais restrita, ou uma restrição calórica. Como que a gente poderia colocar isso para os nossos ouvintes hoje? De acordo com a FAO, mais de 2 milhões de pessoas hoje são afetadas pela deficiência de vitaminas e minerais. E nós nos perguntamos, por quê? Se nós estamos nos alimentando cada vez mais, comendo cada vez mais, mas talvez estejamos nutrindo cada vez menos, tá? Vamos levar em consideração a quantidade de agrotóxico, a quantidade de pesticida que é encontrado hoje na nossa alimentação. A alimentação orgânica, ela não é acessível para todos. Tem um custo elevado, de fato, não é para todos. No entanto, esse excesso de agrotóxico, esse excesso de pesticida, pode diminuir a quantidade de bionutrientes, de compostos ali naquele alimento. E, consequentemente, diminuir também a carga de vitaminas e minerais. Então, nós já começamos por aí. A qualidade daquilo que nós estamos ingerindo. Você até pode ter uma alimentação equilibrada tal, mas, de repente, pela carga de agrotóxico que você encontra, de pesticida que você encontra, a biodisponibilidade desses nutrientes pode não ser o suficiente. Por outro lado, hoje, nós encontramos pessoas que simplesmente se alimentam para matar a fome, mas não têm o cuidado, a preocupação e até mesmo o acesso, muitas vezes, a alimentos mais nutritivos
precisam comer de uma forma muito mais rápida, e essa rapidez leva aquilo que tem ali de imediato. Então, não tem esse cuidado com o nutrir, com o dar ao nosso corpo o que o nosso corpo necessita. Temos algumas pessoas que, por uma questão de vontade ou simplesmente por acreditar de fato que não é interessante consumir alimentos de origem animal, né, por uma escolha, por uma causa, por abraçar uma causa, optam por não consumir alimentos de origem animal. E com isso, acaba tendo deficiência de algumas vitaminas e de alguns minerais, que nesse caso é necessário repor. Então, temos hoje vários fatores que podem implicar na deficiência dessas vitaminas e desses minerais, o que nós chamamos na nutrição de micronutrientes. E ouvindo, né, você falar, além de todos esses fatores, nós ainda temos, como sempre tivemos, acho que isso não é recente, mas uma grande quantidade especialmente de adolescentes, de jovens, buscando emagrecimento ou manipulação estética e acreditando que a melhor forma de se fazer isso é restringindo. E restringindo muitas vezes grupos de alimentos ou ainda comendo menos, mas quando acessam a alimentação, acessam aquilo que gostam ou aquilo mais gostoso, afinal de contas já estão restritos há tanto tempo, né, para perda de peso, e isso tudo vai implicando em possíveis, não apenas deficiências, né, mas eu acho que é importante a gente falar aqui que o nutricionista ele não quer esperar chegar à deficiência para intervir, né, mas a insuficiência. Então, muitas vezes, num recordatório alimentar, a gente observa pelo recordatório alimentar desse indivíduo, ou ainda pela frequência alimentar, né, dos grupos alimentares, que existe uma deficiência de ingestão de alimentos fontes, né, de minerais, de vitaminas importantes. Então, esse é um ponto também que a gente alerta aqui. Uma restrição alimentar, ela deve ser feita preferencialmente com acompanhamento de um nutricionista. Porque quando o nutricionista prescreve uma restrição calórica, nesse cálculo ele vai considerar se é possível, com a restrição calórica, a entrega de um aporte suficiente de micronutrientes. Quando não é possível, a restrição é acompanhada de suplementação, para que esse indivíduo não venha a ter uma deficiência, né? E eu queria aproveitar a sua expertise aqui, eu adoro assistir suas aulas, eu encontro Samira, para quem não conhece Samira, nós nos encontramos em congressos e eu sempre paro muito para ouvir a Samira, porque além desse sotaque maravilhoso, a didática também é incrível. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os principais sintomas na presença de uma deficiência, porque às vezes a gente tem aqui nossos ouvintes que não comumente fazem um acompanhamento nutricional ou que investigam isso via exames bioquímicos. Então, quais seriam os principais sintomas de deficiências? E aqui vamos colocar as deficiências mais comuns, né? Então, por exemplo, uma deficiência de ferro, uma deficiência de B12, uma anemia ferropriva, por exemplo, quais seriam os primeiros sinais e sintomas para que esses indivíduos possam estar atentos a isso? Samira e Beta, deixa eu só fazer uma consideração, até mesmo nessa introdução que a Samira fez, só para a gente elucidar um pouquinho, assim, quando a Samira traz sobre a informação dos orgânicos, né, que quantidade de agrotóxicos, de pesticidas, realmente influencia na entrega, né, dessas vitaminas e minerais, mas eu gosto, e fato, né, é difícil esse acesso por custo, né, então hoje aqui no Brasil ainda é muito caro, mas eu falo sempre para as minhas pacientes, né, às vezes a gente ter um pouquinho mais, né, de trabalho no planejamento faz todo sentido quando a gente fala de nutrir o corpo, de buscar saúde, porque, por exemplo, se a gente tem sazonalidades, né, dos alimentos, né, a gente consegue colocar alimentos sazonais ao longo do nosso ano, sem investir um custo, né, mais alto nos orgânicos, sabendo que, por exemplo, se essa época é de maçã, com certeza eu terei menos agrotóxicos
pesticida. Por quê? Porque existe um ambiente, uma temperatura, uma condição externa propícia para aquele alimento, né, amadurecer, enfim, prosperar ali, né, dentro daquela estação. Eu acho que trazer essas soluções também para os nossos ouvintes, buscar a sazonalidade. E às vezes as pessoas falam assim: ah, mas aonde que eu procuro isso? Não precisa procurar, não. Você chega no sacolão e olha lá, o que que tem orgânico na prateleira? Ah, tá bom, tem morangos, tem maçã, tem ameixa, vai lá e compra os convencionais, morango, ameixa, o que está dando ali orgânico, né, e está tudo ali exposto, você pode seguir e comprar os convencionais, que com certeza será uma menor, né, oferta ali de agrotóxicos e pesticidas, é uma forma. Uma outra forma também que eu falo com os meus pacientes é assim, se você tem um bom preço em alguns alimentos só orgânicos e que você gosta muito e que você pode, por exemplo, o tomate. Você gosta muito de tomate, já escutou que ele é um alimento riquíssimo em agrotóxicos? Invista apenas nele, né? E compre os outros convencionais, porque as pessoas acreditam que as 880, né? Então, se eu não vou comprar nada orgânico, que seja Eu tudo. não vou comer vegetais, né? Então, ou não vou comer ou só vou comprar todos os convencionais. Mas não, você pode investir um ou outro, é uma outra solução também, né, para essas pessoas. E uma outra relação com a restrição calórica que a trouxe. Eu lembro na faculdade, todas nós vamos lembrar, na faculdade, quando a gente fazia cálculo de dieta, a gente calculava, né, todos os micronutrientes. E eu lembro direitinho da minha professora, Thelma, nunca vou esquecer. Ela pedia para que a gente fizesse um planejamento para um indivíduo X e, enfim, totalizava 2.000 calorias. Era tanto alimento que a gente tinha que colocar, e assim mesmo o painel ali de minerais e vitaminas numa dieta de 2.000 calorias, programada, planejada, quantificada, qualitativamente e quantitativamente, a gente não chegava, né, gente, em quantidades de referência diária daquela vitamina mineral. Sempre dava algum, né, Beta? E era uma loucura, porque ali, né, existe um momento da graduação que você não vai estudar suplementação. Você vai ter que fechar aquilo ali com os alimentos. Então a gente tinha que ficar fazendo esse quebra-cabeça ali dentro, né, nas aulas. E é um treinamento, né? Para quê? Para conscientizar qual alimento tem, não tem, como que você precisa equilibrar essa refeição. Imaginem só, isso eu estou falando numa dieta de 2.000, imaginem só, as pessoas fazendo uma restrição de 800, 900 calorias. Levantando ainda a bola dos agrotóxicos, o que acontece? Se hoje nós formos fazer tudo perfeito, nós vamos viver dentro de uma bolha. O que nós buscamos é o minimamente processado, o máximo possível de uma alimentação orgânica. Se puder ter algumas hortinhas em casa, alguns vegetais em casa, isso já facilita. Levando em consideração o que a Alê trouxe, buscar aquela sazonalidade, aquele alimento que está ali frequente na prateleira, porque com certeza tem uma quantidade menor. Então, buscar ter essa alimentação o mais variada possível e lembrar que o feito é melhor que o perfeito, é melhor que você consuma esses vegetais, mesmo que contenha ali pesticidas na composição, mas você terá sim micronutrientes. Acontece que a biodisponibilidade ela estará reduzida, mas você consegue variar esses alimentos e trazer o máximo possível desses micronutrientes para a sua alimentação. As pessoas acham assim, se eu não vou comprar orgânico, não vou comer, igual a Beta trouxe, né? Mas ótimo você levantar essa bola. Exatamente. Lembrando da época da faculdade, também fazendo essa observação, eu lembro de uma dieta que eu calculei para uma gestante, onde eu precisava adequar a oferta de selênio na dieta. Quando eu colocava a castanha do Brasil, eu tinha a quantidade de selênio adequada. Se eu substituísse pela castanha de caju, eu já não tinha essa quantidade de selênio adequada. Será que os nossos pacientes, será que nós somos robôs que vamos consumir exatamente aquilo que tem no cardápio?
Então, você vai ao nutricionista, o nutricionista prescreve uma dieta para você com um percentual de 95% a 105% de adequação, mas com certeza o seu paciente não vai seguir aquilo exatamente da forma que você planejou. Então, há momentos que ele vai comer um pouco mais de selênio, há momentos que ele vai comer um pouco menos de selênio, por isso que nós defendemos a variedade alimentar. Quanto mais você variar o cardápio, quanto mais você variar as frutas, verduras, os vegetais da dieta, mais você consegue oferecer ao seu corpo aquilo que o seu corpo necessita. Pensando na restrição energética, vamos fazer essa observação. Nutrição é sobre nutrir. Foi assim que eu comecei esse nosso videocast. Nutrição é sobre nutrir, é sobre dar às nossas células aquilo que as nossas células necessitam. O nosso corpo ele é como uma máquina que precisa de um combustível. E esse combustível, ele é o nosso alimento. Tudo que acontece com o nosso corpo, absolutamente tudo, precisa desses nutrientes. Seja os macronutrientes, carboidrato, proteína, lipídios, sejam os micronutrientes, vitaminas e minerais. E o nosso corpo, ele conversa conosco, ele nos dá sinais e sintomas de que há um desequilíbrio, que há um excesso ou que há uma carência. De repente, você começa a se sentir sem energia, um sono extremo, um cansaço extremo. Teu corpo está apresentando sinais e sintomas de que há uma deficiência. E quando nós temos, enquanto nutricionistas, a sensibilidade de avaliar esses sinais e sintomas dos nossos pacientes, nós conseguimos, inclusive, fazer com que o paciente ele consiga economizar dinheiro sem precisar estar fazendo exames para tudo, para identificar essas carências. Porque imagina, se você, nutricionista, vai dosar todas as vitaminas e todos os minerais. Financeiramente falando, é praticamente impossível você dosar tudo isso. Faz sentido dosar as vitaminas lipossolúveis? Sim. Um ferro, uma vitamina B12, faz sentido? Sim, porque é muito prevalente a deficiência. No entanto, você não conseguirá dosar todas essas vitaminas e todos esses minerais. Ter essa sensibilidade para avaliar os sinais e sintomas e ofertar na dieta desse paciente os nutrientes que ele apresenta esses sinais e sintomas, talvez seja a atitude mais plausível, mais inteligente para o momento. Eu acho muito importante você colocar essa observação, né, porque quando eu falo do recordatório alimentar ou do diário alimentar, em que a gente consegue verificar se rotineiramente, né, de uma forma padronizada a ausência de determinados nutrientes, a gente também consegue ali, ou através da alimentação, ou através da suplementação, fazer essa correção. Porque nós sabemos que mesmo um indivíduo que recebe uma dieta, um plano alimentar, ele tende, com o passar do tempo, a voltar para o padrão inicial, né, para o que é costumeiro. Então, entender dos nossos pacientes esse costume, né, este padrão alimentar também já ajuda muito. Somar isso a sinais e sintomas que são relatados, percebidos pelo paciente, até porque quando a gente fala de exames, né, especialmente exames de vitaminas e minerais, como a Samira falou, para muitos não existe tanta acessibilidade, nem mesmo aqueles que possuem, por exemplo, um plano de saúde, porque quando a gente fala de dosar, né, verificar a deficiência de B12, a gente não está falando de B12 sérico, a gente está falando de ácido metilmalônico. Quando a gente fala de magnésio, a gente não fala de magnésio sérico, a gente fala de magnésio eritrocitário. Então são exames específicos que muitas vezes não têm cobertura, né, e que a gente precisa de uma investigação ali bem detalhada e específica. Mais fácil da gente identificar, né, seria, por exemplo, uma anemia ferropriva, quando a gente já vê um hemograma alterado, ou ainda numa alimentação, por exemplo, quando a Lê, no começo desse episódio, falou sobre uma alimentação vegetariana estrita, né, o vegano, né, que não se alimenta de absolutamente nenhum alimento de origem animal, nós temos diretrizes de suplementação para a vitamina B12, porque eu só encontro a vitamina B12 realmente em produtos, né, em alimentos de origem animal.
E aí, quando Até a o gente próprio fala de zinco, sinais, né, Roberta, o também, porque zinco, aí a exato, gente vai tanto para o alimentação ômega, vegetal, como para sementes, uhum, o ômega, o zinco. Então, tem alguns minerais, algumas vitaminas que elas se fazem que necessárias, necessitam atenção, exato. Sim, E sim. o que a Samira trouxe de sinais e sintomas, né? Geralmente a gente procura realmente ajuda quando a gente está cansado. Mas aí é porque impacta a funcionalidade. Então eu tenho um monte de coisa para fazer, eu estou sempre cansado, não estou dando conta. Daí eu vou buscar ajuda. Mas existem outros sinais e sintomas que muitas vezes as pessoas não correlacionam a deficiências de vitaminas e minerais, né? Então, por exemplo, me perguntam assim: o que eu tomo para crescer cabelo? Eu falo, eu ainda não conheço nada, mas se você tiver com uma deficiência e ele estiver caindo em excesso, aí tem o que você possa tomar, né, prescrito por uma nutricionista, porque muitas vezes a própria deficiência, por exemplo, de ferro traz uma queda, tá, excessiva de cabelo, especialmente na região frontal. Então nós temos enfraquecimento de unha, enfraquecimento do cabelo, né, uma queda mais pronunciada de cabelo. Além o próprio sono alterado pode ser também proveniente de deficiências, né, em alguns casos. Então, essas questões são muito importantes da gente averiguar. Muitas vezes, quando o paciente fala assim para mim, como eu sei quanto de água eu estou bebendo, se eu bebo água, né? Que a gente não está falando de vitamina e mineral, mas se eu bebo água em quantidade adequada, se a pele não está ressecada, se o intestino está funcionando de forma regular, o formato das fezes, né? Eu não preciso de um cálculo se eu observar sinais e sintomas. Então, por isso que é tão importante estarmos atentos a estes sinais, e é por isso que uma nutricionista, além de falar de comida, vai falar sobre você, né? No primeiro momento da consulta, o mais importante é ela entender como está a sua rotina e quais os impactos que você tem percebido na sua disposição, no seu corpo, né? E muitas vezes na sua imagem, porque muitas vezes também a procura minha pele está mais craquelada, meu cabelo está caindo, então eu preciso comer melhor. E algumas vezes é sim, né? Se há uma insuficiência, pode haver aí um desbalanço da produção de determinados tecidos. E ainda assim, a gente está trazendo aqui deficiências isoladas, né, de vitamina. Então, você falou sobre algumas consequências, aí, alguns sintomas de deficiência de ferro. Mas, por exemplo, quando a gente tem uma deficiência significativa de B12 e B9, a gente vai encontrar muitas vezes os mesmos sintomas, né? Então, cansaço, uma alteração Até perda de memória. perda de memória, né? Humor depressivo. E aí também, dependendo da fase de vida que essa mulher se encontra, tudo se mistura. Deficiência de B12, deficiência de B9, trazendo esses sintomas, principalmente correlacionados à saúde mental, desde uma depressão, uma ansiedade, e a menopausa, o climatério também trazendo esses sintomas. Então, a gente precisa ficar muito atento ao momento de vida desse indivíduo, a gente precisa ficar atento aos hábitos alimentares, né, essa rotina alimentar que você trouxe, esclareceu aí super bem, para que a gente avalie realmente, verdadeiramente, essas deficiências de vitaminas e de minerais, né? E deixando a questão estética como uma questão secundária. Quando você olha para a nutrição como o nutrir, o dar às nossas células aquilo que as células precisam, a estética, ela vem de forma secundária. Eu costumo trabalhar com os princípios da nutrição funcional, onde nós entendemos que o foco é o paciente, não é a doença. Então, o paciente vem no consultório com um objetivo, e eu vou trazer aqui um objetivo muito comum para todos nós nutricionistas, que é o emagrecimento. Então, ele vem com o objetivo emagrecimento. O que o nutricionista, de uma forma muito simples, faria? Cálculo das necessidades energéticas e faria uma restrição energética de 300 a 500 quilocalorias em cima daquilo que ele necessita. Então, fiz lá déficit energético. No entanto, eu não trabalhei a causa do problema. De onde vem esse sobrepeso? Vem de um desequilíbrio alimentar? Vem de uma situação de estresse? Vem de uma situação de ansiedade? Então, fazer uma restrição, exatamente, sedentarismo, privação de sono, esse olhar para a causa do problema faz com que, uma vez que o paciente consiga emagrecer, ele mantenha esse peso perdido. Vamos ao sedentarismo? Quantas vezes o paciente não diz que não consegue treinar porque não tem energia? Vamos lá, por que eu não tenho energia? Você começa a se fazer essa pergunta. Por que o paciente não tem energia? Por que eu não tenho energia? Eu não tenho energia porque eu estou com privação do sono. Mas por que eu estou com privação do sono? Porque talvez eu não tenha
uma quantidade adequada de vitamina B6, que é a piridoxina, que age como cofator enzimático na produção da serotonina. Talvez eu não tenha uma quantidade adequada de triptofano na minha dieta, que é um aminoácido também precursor dessa serotonina. Eu não consigo relaxar para dormir. Eu tenho privação de sono, eu acordo cansado, eu não consigo treinar. Lá na cadeia transportadora de elétrons, voltando para a faculdade, nós lembramos lá do ciclo de Krebs, da cadeia transportadora de elétrons, que é totalmente dependente das vitaminas do complexo B. Parte das vitaminas do complexo B são sintetizadas pela nossa microbiota intestinal. Como é que está a microbiota do meu paciente? Cadê as fibras? Cadê os vegetais para melhorar esse processo de absorção de nutrientes, de digestão? Entende? Então você começa a ligar pontinhos por pontinhos e você vê que tudo tem relação com a alimentação. Eu vou além. É um paciente que muitas vezes apresenta zumbido no ouvido, que pode estar com deficiência de magnésio. É um paciente, como a Roberta trouxe, com queda de cabelo, que pode estar relacionado à deficiência de ferro. É um paciente que, por exemplo, tem alteração nos hormônios da tireoide. Cadê o ferro para converter os hormônios tireoidianos? Cadê as vitaminas do complexo B para a geração de energia? Paciente que está com um sangramento na gengiva, que pode estar relacionado à deficiência de vitamina C. Paciente que está com unhas frágeis, quebradiças. No momento que você mostra ao cliente os sintomas, os sinais e sintomas, e você correlaciona com essas vitaminas e minerais, você vira o jogo. Porque ele passa a se alimentar melhor, não somente porque ele quer emagrecer, sobretudo porque ele quer... Porque ele quer funcionar. Porque ele quer funcionar, porque ele quer sentir energia, porque ele quer dormir bem, porque ele quer ser feliz. A deficiência da vitamina C pode estar relacionada a sintomas de tristeza, de depressão, de ansiedade. Então, pensa comigo, se eu não estou produzindo serotonina de forma adequada, se eu tenho deficiência de vitamina C, eu estou com sintomas de tristeza, de ansiedade, de depressão, o que eu faço? Eu vou comer. Só que eu não vou comer o brócolis. Eu vou comer o alimento fonte de carboidrato, rico em carboidrato, que tem uma alta densidade energética, mas tem uma baixa densidade nutricional. Então, é muito fácil pensar numa dieta do ponto de vista calórico, onde você consegue, através de aplicativos na internet, calcular suas necessidades energéticas, calcular o quanto de calorias você precisa consumir por dia e ingerir e perder o seu peso, mas muito provavelmente você vai continuar triste, sem energia, dormindo mal, com libido baixa, com cabelo caindo, com unhas frágeis, quebradiças. É onde entra o profissional nutricionista, para olhar esses sinais e sintomas, ter essa sensibilidade de avaliar esses sinais e sintomas e te ofertar uma dieta nutritiva. Eu ia falar, inclusive, que aqui a gente ainda está falando de indivíduos saudáveis, que por alguma razão de alimentação ou sedentarismo estão com uma deficiência. Se a gente for pensar ainda em indivíduos que têm hábitos não tão saudáveis ou ainda que vivenciam uma doença crônica, aí a gente tem que tomar mais cuidado ainda nessa avaliação e ter mais atenção ainda, né? Então, por exemplo, a gente sabe que pacientes com hiperglicemia ou com resistência à insulina tendem a ter uma menor reabsorção do magnésio, né? Então, o magnésio, a gente tem o magnésio disponível através da ingestão e através da reabsorção. Só que um indivíduo, por exemplo, que vivencia uma diabetes tipo 2, ele terá, né, uma reabsorção diminuída deste mineral. Então a gente tem que ter uma atenção para esse mineral. Pacientes que fazem uso constante, recorrente, rotineiro do álcool. Então tem sido cada vez mais comum as pessoas, no final do dia eu tomo uma tacinha ou duas, né, de vinho. No final do dia eu abro uma latinha ou duas, né. Se isso acontece de forma recorrente, a gente precisa se atentar também, porque a ingestão de álcool, ela está associada à alteração gastrointestinal, alteração de absorção de nutrientes, e a gente tem uma associação significativa com a insuficiência ou deficiência de cálcio, de potássio, de ácido fólico, de B1, né, de vitaminas do complexo B, de vitamina A, por exemplo. Então, se a gente não... Aqui a gente falou só de indivíduos saudáveis, mas a gente precisa avaliar, é tabagista, é etilista, tem alguma doença crônica, né, está vivenciando uma doença, algo que possa, uma doença autoimune, tem uma desbiose intestinal, então aí a gente tem um universo gigante. Uma síndrome do intestino irritável. Então a gente tem
um universo gigante aí para investigar, e é por isso que é tão importante. Muitas vezes a gente observa esse paciente buscando apenas o medicamento, né, para a condição existente, mas não o aporte nutricional, que pode contribuir imensamente para que a qualidade de vida seja menos impactada. Então, eu acho muito importante esse nosso episódio aqui. É muito bom ter você aqui, Samira, falando sobre isso, porque as pessoas se atentam realmente muito pouco, muitas vezes, do quanto a alimentação, né, vai nos entregar uma série de nutrientes, de elementos que representam funcionalidade, né, e melhoria de qualidade de vida. Quando a gente fala sobre emagrecimento, eu acho que o tema fica mais quente, porque uma das estratégias é fato que é uma adequação calórica, né? Não tem como a gente sair disso. Existe uma adequação calórica frente aos hábitos alimentares daquele indivíduo que ganha peso e que tem dificuldade de perder. Mas ser essa a única estratégia está longe de acontecer. Eu acho que a informação é uma das estratégias, só que existem várias coisas antes para que isso aconteça, que foi exatamente o que você trouxe, né, Samir? E eu gosto muito de esclarecer sobre esse tema, que eu tenho um curso sobre emagrecimento para o público final. E eu falo, emagrecimento é o resultado de tudo que nós vamos construir para que você emagreça. Então, desde melhorar a saúde intestinal, saúde hepática, saúde mitocondrial, a inflamação, os processos antioxidantes e os processos inflamatórios do corpo, tudo tem que estar equilibrado. E esse programa é a base só de alimentação. Então, é ensinar realmente as pessoas a alimentarem bem, alimentar-se bem. E eu acredito que quando a gente precisa mudar uma coisa que está presente ao longo do dia do nosso paciente, realmente é difícil. Ninguém está falando que é fácil. Existe uma jornada para que isso aconteça, não é da noite para o dia. Eu acho que essa jornada é que todo mundo precisa respeitar e incluir no seu dia, pouco a pouco, para que a gente chegue numa composição corporal adequada, que a gente otimize todos os processos do nosso organismo. Muitas vezes, quando as pessoas começam a alimentar-se bem, elas caem assim na real que, poxa, eu aceitava muito pouco do meu corpo, eu aceitava muito pouco do meu metabolismo, aceitava muito pouco da minha memória, da minha performance, porque isso a gente consegue perceber no dia a dia, quando a gente alimenta-se bem. Eu falo que tem uma pergunta que sempre vem na minha caixinha do Instagram, que é assim, Ale, você não come besteira? Você não faz dia do lixo? Fala assim, se as pessoas se derem a chance de colocar alimentos saudáveis no dia a dia, vão perceber que o corpo ele vai responder à altura das suas escolhas alimentares. E eu sou muito consciente dessa informação e de sentir isso no meu próprio corpo. Então, eu aceito o meu melhor com as minhas escolhas saudáveis. É claro que uma vez ou outra vai existir alguma coisa que talvez é considerada uma besteira, mas dia do lixo, não, eu não faço dia do lixo. E quanto mais besteira você come, mais besteira você sente vontade de comer, porque você altera as suas memórias gustativas. Você busca alimentos cada vez mais palatáveis, alimentos que geram bastante prazer, que por vezes esses alimentos eles não são nutritivos. Quando você experimenta uma alimentação mais nutritiva, a princípio você tem uma certa resistência porque você ainda tem aquela memória daqueles alimentos mais palatáveis. No entanto, aos poucos você vai adestrando essas papilas gustativas, o teu corpo ele vai se adaptando e você começa a perceber os efeitos benéficos que essa alimentação ela traz para a tua vida, os efeitos positivos que essa alimentação ela traz para a tua vida. Voltando para o que a Roberta falou sobre não falarmos somente de indivíduos que buscam o processo de emagrecimento, falarmos também de indivíduos doentes. Vamos a um exemplo dos pacientes que usam inibidores de bomba de próton, que são os prazóis da vida. Às vezes temos com uma gastrite, uma esofagite, por um estresse equilibrado por N fatores. Foi ao médico, o médico prescreveu os prazóis, omeprazol, pantoprazol, ok, fez um tratamento ali por 6 meses, essa medicação ela é uma medicação de compra livre na farmácia, o paciente vai lá, sentiu uma dorzinha, um desconforto, toma os inibidores de próton e vai fazendo o uso desses inibidores de bomba de próton de forma crônica. O uso dos inibidores de bomba de próton de forma crônica depleta
vitamina B12. A vitamina B12 é uma vitamina que está relacionada à memória e às vezes começa a apresentar déficit de memória. Apresenta também uma depleção na vitamina B9, que é o ácido fólico, na vitamina C. Então, só pelo uso da medicação que você está consumindo de forma crônica, porque você não tratou a causa do problema, você está tomando a medicação de forma indiscriminada, você consegue ter uma depleção dessas vitaminas e apresentar sinais e sintomas. Você me fez lembrar uma paciente minha que falou assim: eu ouvi dizer que quanto mais alcalino o nosso corpo, melhor. E eu queria diminuir a acidez do meu estômago. Eu falei, não faça isso. Até porque, né, eu dependo do ácido clorídrico estomacal para que eu possa extrair a B12 do alimento de origem animal e, portanto, absorvê-la através do fator intrínseco, né, produzido. Então, a grande questão é que o uso de medicamentos, muito bem lembrado, altera, né, de forma significativa, pode vir a alterar de forma significativa a absorção de determinados nutrientes. Isso é muito importante, né? Por isso que a gente fala da mesma forma, não faça restrição por conta própria, não tome medicamento por conta própria, né? Porque tudo tem aí ligação. Um outro exemplo são as mulheres que fazem uso de anticoncepcional. O anticoncepcional depleta a vitamina B6. A vitamina B6 em deficiência leva a TPM. Então, veja, eu faço uso de uma medicação que depleta uma vitamina e a depleção dessa vitamina me traz outro sintoma. Compreendem? Então, é ter essa sensibilidade de entender quais os nutrientes que deve ter na minha alimentação, voltando ao início da nossa conversa. Quanto mais variedade tivermos no nosso prato, melhor. Buscarmos alimentos que têm uma alta densidade nutricional e uma baixa densidade calórica, a depender do objetivo. E o feito é melhor que o perfeito. Vamos buscar quanto mais variada a alimentação, melhor. E, se possível, sim, buscar uma alimentação orgânica, porque, infelizmente, ainda não é para todos. É bom a gente só salientar aqui, né? Obviamente, a importância da redução de pesticidas, de agrotóxicos na alimentação é incontestável. Mas quando a gente olha o que a ciência tem nos mostrado, né? As deficiências, elas não necessariamente estão diretamente associadas, né, com causalidade da ingestão de agrotóxicos e pesticidas, mas sim da ausência de vegetais em suficiência, frutas e legumes em quantidades suficientes, né? A gente tem aí a última pesquisa da Vigitel mostrando que apenas 1/3 da população se alimenta em quantidade suficiente de vegetais. Ainda assim, é autorrelato, né? Então, quantas pessoas falam? Claro, como sim? 5 vezes por semana, 400 gramas de legumes. Então, essa questão é muito importante. Óbvio que se você tiver condições de comprar alimentos, né, orgânicos, dê preferência a alimentos orgânicos. Hoje existem empresas, por exemplo, agricultores locais que fazem uma caixa de orgânicos num valor bastante acessível para entrega na sua residência. A diferença, você não escolhe o que tem na safra e o que deu bom ali para aquela... Estará na caixa. Estará na caixa. Então é ótimo porque também tem diversidade. E você aprende a acessar diversos legumes e verduras que de repente você nem conhecia. Uma vez eu indiquei isso para uma paciente, ela falou, tem 4 coisas aqui que eu não sei dizer o nome. Mas eu vou comer e te digo se gostei. Eu falei, excelente. Porque ela não conhecia esses vegetais, esses legumes, né? Então, assim, é muito importante a gente lembrar que é muito mais comum a insuficiência e deficiência de nutrientes pela ausência do alimento na sua mesa. Sim. E isso a gente precisa muito, muito se atentar. E eu queria aproveitar para falar sobre, a gente tem, né, uma dúvida comum, quais os principais exames para detectar deficiências? Então eu acho que a gente começou falando do principal, avaliação dos sinais e sintomas, né, e avaliação do que a pessoa está comendo. Mas os principais exames normalmente solicitados pelos profissionais para avaliação de deficiências nutricionais? Nós podemos solicitar um hemograma, que o hemograma é um exame simples, super acessível, e através desse exame você já consegue ter ali um parâmetro para avaliar a deficiência de vitaminas e minerais. Podemos pensar, como você trouxe no início da nossa conversa, para avaliar a deficiência de magnésio, o magnésio eritrocitário, porque se você pega o magnésio sérico ele confere aquilo que tem disponível na minha corrente sanguínea naquele momento, né? Da mesma forma se dá para a vitamina C.
E a vitamina C, que eu tenho no exame sérico, é a vitamina que eu tenho disponível naquele momento. Se formos solicitar, por exemplo, a vitamina D, solicitar a 25-hidroxivitamina D, que é a forma que nós temos, a forma ativa. Sempre que for suplementar vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas K, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina A. Não prescrever somente baseado nos sinais e sintomas. É interessante avaliar o exame, porque essas vitaminas, elas são capazes de se acumular no nosso corpo. Já as vitaminas hidrossolúveis, que são aquelas vitaminas que são dissolvidas na água, essas sim nós podemos, a depender do caso, entrar com os sinais e sintomas, né? Exames básicos que eu vejo para avaliar sinais e sintomas, para avaliar possíveis deficiências. O ferro, mas não basta solicitar só o ferro, eu também preciso da ferritina, porque a ferritina pode mostrar o estoque desse ferro. Muitas vezes o paciente está com ferro sérico normal, mas está com a ferritina muito baixa, porque o ferro, ele confere o que tem circulante na corrente sanguínea naquele momento. A ferritina me dá o estoque. Também faz sentido eu solicitar a transferrina, solicitar a vitamina D, solicitar a vitamina K, solicitar, de repente, o magnésio de forma eritrocitária, né? E eu levanto a bola de avaliar os sinais e sintomas. No entanto, o exame, quando você solicita, é para confirmar aquilo que você investigou e desconfia. Exato. Porque pensa comigo, né? Voltando à questão do custo, nem todos os nossos pacientes têm acesso a convênio, a plano de saúde. Você até falou, Roberta, sobre a questão das cestinhas, né, de alimentos orgânicos. Para quem está hoje em grandes centros urbanos, é muito mais acessível. Mas para quem vem, como eu, de uma realidade de interior, ainda é difícil. Não é fácil. E quando você não encontra pessoas que fingem ser, que não é, compreende? Obviamente que, levando em consideração a variedade alimentar, que essa sim é a principal causa para a deficiência nutricional, né? Vale salientar de que nós estamos falando aqui dos agrotóxicos a nível de biodisponibilidade, uma baixa biodisponibilidade, no entanto, não quer dizer que não tenha. Que não tem, perfeita. Tem, e tem sim. E tem sim, mas esse é um dos fatores que pode levar à deficiência nutricional. Mas o principal fator é, sem sombra de dúvidas, a baixa nutrição. Isso é indiscutível, né? No momento que você vê pela anamnese que o paciente tem uma baixa ingestão de vitaminas e minerais ou uma dieta monotemática, às vezes fica só ali, só na maçã, na maçã, na maçã, na maçã. Cadê os outros alimentos? Cadê as outras vitaminas e cadê os outros minerais? Quanto mais diversificada for a alimentação, quanto mais colorida for a alimentação, maior será a biodisponibilidade desses nutrientes, a oferta. A entrega. Isso, a entrega, exato. Então, começa por avalia recordatório, vê o que o paciente está consumindo, como são os hábitos desse paciente. Avalia os sinais e sintomas, as principais queixas que o paciente trouxe. Então, se é um paciente que está com TPM, é claro que ele tem deficiência de vitamina B6. Se é um paciente que está com enxaqueca com frequência, esse paciente sim pode estar com deficiência de magnésio, com cãibra, deficiência de magnésio, com zumbido no ouvido, deficiência de magnésio. Muitas vezes constipado também pela deficiência de magnésio. Você começa a observar sinais e sintomas e você vê que aquelas vitaminas e aqueles minerais que estão em deficiência, os sintomas eles vão estar gritantes. Neste caso, se faz necessário solicitar um exame para comprovar o quão deficiente ele está. Eu não posso simplesmente bater o olho e dizer, a Lê está com queda de cabelo. Isso é deficiência de ferro, eu vou colocar um ferrinho aqui para a Lê. Eu bati o olho, a Lê, ela está com deficiência de ferro. Obviamente que eu vou buscar na alimentação os alimentos que sejam fonte de ferro. Eu vou colocar ali vegetais de cor verde escuro, eu vou pensar no feijão, eu vou aumentar a oferta de ferro na dieta. E nós estamos falando sempre de alimentos. Bateu o olho, avaliou os sinais e sintomas, identificou a possível deficiência de vitamina e mineral, coloca os alimentos que estão prontos. Agora,
eu vou escolher aqueles sintomas que são mais gritantes para que eu venha com o exame comprovar o quão deficiente ele está. Aí eu entro com a vitamina D, eu entro com o ferro, 12, e pensando, sempre quando for suplementar, na fórmula oroexpressiva seria a melhor opção. Mas vai ter mais sobre a Ana. No próximo episódio, nós vamos conversar sobre um passo fundamental para ajudar na correção de deficiências, que é a suplementação. A gente vai falar bastante de suplementação, especialmente como entender melhor as diferentes opções de suplementos e como escolher um suplemento de qualidade. Querido ouvinte, espero que você tenha aproveitado e fique à vontade para compartilhar esse episódio com outras pessoas. E caso você tenha gostado desse momento, também pode divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência, claro, com 5 estrelas e com um like aqui nesse vídeo. Esperamos você no próximo episódio, sempre repleto de valiosas trocas de conhecimento. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir com escolhas mais saudáveis. Um beijo, Ale, um beijo, Samira, foi um prazer ter você aqui e um beijo a todos os nossos ouvintes. Beijo, Beta, beijo, Samira, obrigada, beijo a todos os ouvintes. Até a próxima. Muito obrigada. A gente despede. Uma gata entrou do nada. Uma gata entrou do nada. Calma aí, Jobs, tira a gata, tá? Olha, gente, não dá, né?